Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko e hoje damos início à primeira Sexta Profana da seleção especial de episódios para celebrar o tão esperado mês do Halloween. Na edição de 2024, tivemos as Quintas Profanas, mas neste ano, o Halloween convenientemente cai numa sexta-feira, dia em que vocês já estão acostumados a receber os novos episódios. E hoje, para iniciar com chave de ouro, voltamos a receber uma história de um dos ouvintes mais participativos do podcast, que infelizmente, após enviar outros relatos já narrados neste programa, voltou a vivenciar uma experiência aterrorizante. Então chegue mais perto, coloque os fones de ouvido e prepare-se, porque você pode ser o próximo protagonista destas estranhas histórias que você só encontra aqui no podcast Pesadelos Reais. Já faz algum tempo que mandei alguns relatos da família. Tudo estava indo normalmente desde que enviei aqueles e-mails. Porém, há um mês atrás, algo aconteceu que mudou o patamar das experiências sobrenaturais que já passei. Me mudei para o Canadá com a minha esposa e desde então tenho trabalhado em 2 turnos para ajudar com as despesas, que são altamente elevadas na cidade onde estávamos. Para dar um leve contexto, essa é uma cidade pequena em uma ilha, e o inverno lá é mais ameno. Por isso, muitas pessoas se mudam para lá. E por consequência dessa alta aglomeração, os preços dos aluguéis sobem, e o número de pessoas sem teto também, já que muitos se entregam ao vício das drogas com um acesso absurdamente fácil, e a qualquer tipo de drogas e remédios que viciam. E por causa do inverno menos severo, outros distritos da ilha literalmente enviam os sem-tetos para essa cidade. A triste verdade é que essas pessoas entram em um ciclo vicioso de drogas para se aliviar da realidade. Isso destrói o corpo deles e os incapacita de se recomporem e saírem dessa situação. Nessa cidade em específico, eles costumam ficar em cabanas em uma rua ao redor de uma farmácia, que aparentemente distribui doses menores de drogas, em uma tentativa do governo para reduzir as crises de abstinência, furtos e assaltos na região, para suprir essa necessidade de drogas. Passar por essa rua é triste e você consegue sentir a energia densa vindo daquele grupo de pessoas. Por que dei esse contexto? Bom, todos já conhecem aquela frase que diz que corpo, mente e alma estão todos ligados, né? E sim, isso é real. Vocês acreditando ou não, não muda esse fato. No meu turno da noite, eu costumava sair por volta das 10h40. Porém, essa noite foi anormalmente mais movimentada no restaurante e acabei saindo às 11h30 da noite. E no meu caminho para casa, eu tinha que passar por essa rua. Não no epicentro da aglomeração, mas no final dela, para virar na rua da minha casa, que fica no quarteirão atrás dessa rua. Quando virei a esquina, senti que alguém me observava. Olhei ao meu redor e na rua onde eles se acumulam, pude ver uma mulher parada de costas para mim, mas me olhando sobre os ombros. Eu estava a uns 40 metros de distância dela e percebi que ela me acompanhou com a cabeça até o final da articulação do pescoço. Para vocês entenderem melhor, irei descrever como ela estava. A cabeça da mulher estava baixada, como se o queixo tocasse o pescoço. Os braços estavam cruzados, mas não como fazemos normalmente, apoiando as mãos no antebraço. Ela cruzava os braços, fazendo os cotovelos se tocarem, e tinha as mãos soltas e caídas, como se estivesse apoiada nos braços de uma cadeira. Ela estava levemente corcunda, provavelmente pelo uso do fentanil, que os deixa corcundas a quase 90 graus de angulação. Os joelhos dela estavam dobrados e se tocando, o que fazia que as suas pernas ficassem estranhamente tortas. E seu cabelo estava na altura dos ombros, cobrindo seu rosto, deixando só um sorriso malicioso à vista. Ela começou a descer pela rua, e eu precisei continuar na mesma direção que ela. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas.
Ela voltou a olhar em minha direção por cima dos ombros e me acompanhava com a cabeça enquanto eu me aproximava. Ela ficava sorrindo enquanto estava parada no meio da rua, mantendo a estranha posição que eu descrevi anteriormente, e parecia estar tremendo. Cada metro que eu andava em direção dela, parecia que a gravidade ficava mais forte. Sentia o meu corpo cada vez mais pesado, e cada passo ficava mais lento. Era difícil manter meus joelhos firmes com todo aquele peso. Quanto mais perto dela eu chegava, mais ela começava a andar arrastando os pés, como se mal conseguisse andar, ainda avançando na mesma direção que eu, se aproximando cada vez mais da minha calçada. Eu conseguia perceber a maldade que emanava dela e podia sentir um cheiro estranho e forte. Quando o ar denso e quase gosmento invadiu meu sistema respiratório, eu comecei a rezar. Costumo usar um terço como colar, então eu puxei para fora da jaqueta, e quando passei perto dela, eu mal podia ficar em pé. Era difícil de respirar. Era como se eu estivesse respirando dentro de um forno quente. O sorriso dela ficava mais longo, mas eu não conseguia ver os seus olhos por causa do cabelo no rosto, e a sombra que se projetava devido ao ângulo debaixo do corpo e da cabeça dela. Então, passei por um carro que cobriu a minha visão dela, e ali pedi para Deus que a parasse e que não partisse para cima de mim, pois senti que era isso que ele estava se preparando para fazer. Assim que passei pelo carro e olhei por cima dos ombros para ver onde ela estava, vi que tinha ficado parada bem próximo do carro, como se fosse saltar dali assim que me visse. Ela sorria e tremia, e acelerei o passo enquanto rezava, e mudei o caminho de casa só por garantia. Conforme me afastava, pude sentir a atmosfera voltar ao normal. O ar voltou a ficar frio e fresco, como costuma ser normalmente durante a noite no começo do outono. Aos poucos pude voltar a andar sem sentir aquele peso no meu corpo. E quando voltei a olhar para trás, pude ver que ela ainda estava travada perto do carro, sorrindo e tremendo. Então virei a rua, mudei o caminho e assim que cheguei no meu prédio e subi para o meu apartamento, rezei mais uma vez pedindo por proteção. E fiquei durante horas no restante da noite olhando pela janela, só para garantir que ela não passaria ali por perto. E ainda bem que não passou. Toda aquela atmosfera, o peso, o ar quase gosmento, a maldade que exalava daquele sorriso, me fez ter certeza que o que habitava nela era um demônio, que estava se aproveitando do corpo, a mente e a alma dela, que estavam vulneráveis devido à situação de vício e provavelmente outros males que ela poderia estar sofrendo. Seja como for, agradeço por aceitar minha história e acreditar em mim. Acredito que esse tipo de experiências devem ser compartilhadas para que outras pessoas que possam ter vivido situações parecidas não se sintam loucas. E para quem não viveu nada similar ainda, possa observar o mundo com outros olhos. Novamente, agradeço ao nosso ouvinte pela confiança em compartilhar a sua experiência com o nosso programa. Após ler a história dele, fiz uma pesquisa a respeito de um dos detalhes que mais me chamou a atenção em seu relato: a descrição de cheiros estranhos fora do esperado, capazes de provocar sensações fortes e difíceis de explicar. Como já relatamos em outros episódios, os cheiros muitas vezes podem ser mais presentes do que uma aparição ou manifestação física, como a descrição de substâncias pegajosas narradas em histórias sobre poltergeists ou possessões de origem demoníaca. Cheiros inexplicáveis, sem uma fonte identificável, muitas vezes podem ser relacionados ao cheiro de fantasmas familiares. Existem muitos relatos a respeito de perfumes, flores ou algum cigarro ou charuto em particular não presentes na casa. O significado da visita desses cheiros familiares ou não pode variar, mas na maioria das vezes são sensações inofensivas e até mesmo reconfortantes para algumas pessoas. Eu mesma já vivi uma situação dessa natureza muitos anos atrás. Eu estava morando sozinha na cidade pela primeira vez e estava me sentindo insegura na nova casa. Foi uma época bem difícil.
e estava passando por algumas necessidades, e morria de medo e vergonha de assumir que estava precisando de ajuda. Naquela época, me pegava pensando no meu avô com muita frequência. Ele faleceu quando eu tinha 13 anos. Tínhamos uma conexão muito forte, e eu já o devo ter mencionado inúmeras vezes neste programa. Então, um dia qualquer, eu estava arrumando a casa, e estava dentro de um dos quartos que ficava no primeiro andar, bem longe da rua. Enquanto estava distraída com a bagunça, senti uma sensação muito forte de que havia alguém comigo no quarto. E não muito tempo depois, senti o cheiro de um perfume e o cheiro do tabaco do meu avô. Não era o cheiro de um cigarro normal. Ele e meus tios costumavam enrolar o tabaco solto no papel. E se vocês já sentiram esse cheiro, vocês sabem que é um pouco diferente de um cigarro tradicional. É um tipo de cheiro antigo, que não é tão comum de se sentir na cidade, e menos dentro de um quarto fechado. Naquele momento eu tive certeza de que ele passou por lá. O cheiro da colônia dele naquele fim de tarde, somado ao cheiro de tabaco, me fez lembrar na hora das tardes em que ele costumava se preparar para ficar do lado de fora de casa, enquanto ouvia seus programas de rádio favoritos. E só talvez aquela visita foi um jeito dele me dizer que ficaria tudo bem, ou que ele estaria olhando por mim. O olfato pode nos conectar aos nossos medos mais primordiais, bem como os nossos desejos mais profundos. Muitos investigadores paranormais já chegaram a relatar a presença de cheiros particulares dentro das casas onde realizaram investigações. Na maioria das vezes, são cheiros inofensivos e são considerados como uma forma de comunicação mais direta, supostamente utilizada pelos desencarnados como uma forma não assustadora de se comunicar com os familiares ou pessoas mais perceptivas. Entretanto, em casos extremos, os cheiros podem indicar uma presença negativa que reside na propriedade ou está de passagem. Essas presenças emitem cheiros muito desagradáveis, sem uma explicação lógica, como cheiro a ovos podres, cadáveres em decomposição, enxofre e outros. Eles podem representar a presença de seres de origem demoníaca, combinados com outros eventos igualmente agressivos, como sons de batidas, passos, objetos caindo sem uma explicação lógica e até mesmo aparições obscuras de corpo inteiro. Nas minhas pesquisas sobre esses assuntos, encontrei mais 2 relatos interessantes sobre esses estranhos visitantes, compartilhadas por usuários do Reddit há muitos anos atrás. O apartamento assombrado. Um amigo meu morava em um prédio muito antigo, construído por volta dos inícios dos anos 1800, e ficava em uma cidadezinha muito antiga do Texas. O apartamento dele era no andar de cima, e os comércios eram no andar de baixo. O prédio inteiro era originalmente uma pequena fábrica de algum tipo, que havia sido reformada para fins mais modernos. Havia algumas características óbvias na construção que o lembrava que aquele não era originalmente um apartamento, como uma pequena porta em seu closet, que parecia levar a um espaço vazio estranho entre as paredes, sem uma razão real para aquilo existir. Mesmo quando a porta se abria aleatoriamente com o ar gelado, você podia atribuir isso às reformas do antigo prédio, e que nem todas as frestas da ventilação e tudo mais haviam sido devidamente resolvidas. Essa era a explicação que ele deu para os ruídos estranhos que ele ouvia vindos de lá também. Além disso, as janelas sempre ficavam abertas. Não as janelas que ele ou a sua namorada tinham aberto, apenas janelas aleatórias ao redor do apartamento. Ele sempre as fechava e depois as encontrava abertas novamente. Parece que as travas falhavam e abriam com o tempo, e até aí não era um grande problema. Então um dia, quando ele voltou para a casa do trabalho, ele ouviu a janela destrancar. Não só ele ouviu aquela trava se abrir, mas um segundo depois, ele ouviu outra janela destrancar, depois outra, uma de cada vez. Em ordem como se alguém estivesse andando pela sala, destrancando as janelas enquanto passava. Então, de repente, todas as janelas se abriram. Ele saiu correndo de lá naquele dia e voltou no fim de semana para investigar.
As coisas pareciam bem, nada de estranho aconteceu por um tempo. E então, cerca de um mês depois, sua namorada experimentou a mesma coisa quando estava lá sozinha. Depois de um tempo, eles se acostumaram, pensando que eram apenas janelas estranhas. Então, o prego final no caixão foi quando eles adotaram um cachorro. Ele ainda era um filhote, então, naturalmente, era feliz e brincalhão, sempre correndo por aí fazendo coisas de filhote. Exceto quando a porta do closet se abria sozinha, ou as janelas se destrancavam. Quando isso acontecia, o cachorro ficava completamente parado. Fixava os olhos em algo que ninguém mais na sala conseguia ver. E os olhos do cachorro lentamente se moviam pela sala, como se estivesse observando alguém ou algo se movendo por lá. Ninguém nunca conseguiu descobrir para onde o cachorro estava olhando. E ele só fazia isso depois que outras coisas sobrenaturais começassem a acontecer. Eles se mudaram depois que isso se repetiu algumas vezes. O mal vem à noite. Quando isto aconteceu comigo, foi quando percebi que deveria ter saído daquele cômodo, mas decidi dormir lá. Era por volta das 5 da manhã. Eu e a madrasta da minha amiga estávamos na sala conversando sobre várias coisas diferentes. A casa dela fica em um prédio incrivelmente antigo, no meio do interior da Inglaterra. E quando você está lá dentro, dá para perceber o quão antigo o prédio é. Eu estava começando a ficar ridiculamente cansada e disse a ela que ia dormir. Ela me deixou sozinho na sala e fechou a porta de madeira fina. Depois que ela saiu, comecei a me sentir muito estranho. Dizem que você pode sentir quando está sendo observado, mas eu nunca pensei que isso fosse possível. Não faz sentido sentir isso, mas eu senti, muito mesmo. Comecei a ignorar ao máximo. Me virei de lado no sofá e tentei dormir, mas foi aí que tudo começou. Eu estava tentando dormir com um cobertor particularmente fino, mas não áspero ou daqueles que coça. Como tenho 1,80 m, era daqueles cobertores que eu tinha que colocá-lo por baixo dos pés na diagonal e depois puxar a outra parte sobre a cabeça e os ombros. A parte inferior das costas ficava um pouco exposta. E de repente, senti como se a gravidade tivesse aumentado gradualmente sobre o meu corpo. Como se algo estivesse sentado em cima de mim. Senti uma pequena batida no meu pé, como se alguém tivesse esbarrado nele ou algo assim. Então abri os olhos, olhei ao redor, mas não havia nada lá. Senti um frio danado arranhar minhas costas. Eu me virei rapidamente e perguntando o que diabos era aquilo. E ainda não havia nada lá. Ainda estava pirando na minha cabeça, me perguntando o que diabos estava acontecendo. Mas infelizmente, eu estava muito cansada. Então decidi que tentar dormir era um bom plano. Mas de repente, ouvi uma das portas do andar de cima ranger um pouco. E passos muito leves descendo as escadas. Era estranho não ouvir nenhum barulho de um ser humano pesado. Nenhuma das duas moradoras é, mas você sabe que as escadas velhas não escondem exatamente os barulhos de pessoas subindo ou descendo. Aquele som de passos leves passou pela porta e seguiu em direção à cozinha. Não dei importância, pois não entrou na sala e não voltou para o andar de cima. E eu tampouco voltei para o andar de cima, sendo que todas as malditas camas ficavam no andar de cima. Eu fiquei lá, no sofá, ainda me perguntando o que diabos era aquilo. Agora já muito perto de cair no sono, quando aquela coisa entrou na sala. Seja lá o que aquilo quisesse fazer, decidiu que tocar a minha cabeça era uma ótima ideia. Para esse momento, eu já estava completamente apavorada e recorrendo ao meu último bastião de fé, uma vez que a parte lógica do meu cérebro entrou em colapso. Eu comecei a recitar baixinho uma oração que a minha mãe me ensinou quando eu tinha uns 6 anos de idade, e senti como se um peso começasse a sair do meu corpo, e uma sensação estranha, como se o ar que eu respirava parecesse mais limpo.
Mas as boas sensações desapareceram assim que terminei a oração, e tudo começou de novo. Aquela vibração pesada e opressiva do cômodo. Então, decidi recitar outro versículo da Bíblia com a cabeça exposta no cobertor e os olhos correndo pela sala na escuridão total. Eu não conseguia ver nada, mas o Salmo 94 parecia estar funcionando para me fazer sentir melhor. De repente percebi que conseguia ver algum tipo de imagem, com os olhos ainda fechados, e cada vez que piscava. Isso não acontece o tempo todo, certo? Bem, deixe-me dizer uma coisa. Eu vi uma esfera escura, como uma bola. Mas enquanto no interior das minhas pálpebras era preto, essa coisa era de um preto mais escuro, como obsidiana, sem luz, absorvendo a luz de dentro dos meus olhos. A esfera estava se movendo, e eu comecei a piscar muito rápido, enquanto recitava aquele versículo da Bíblia, tentando acompanhar para onde ela estava indo. E ela foi para um canto mais distante da sala, perto do teto. Então pisquei mais uma vez e ela desapareceu. Depois disso, comecei a me sentir normal novamente. Foi muito confuso. Então, basicamente, foi aí que senti que a religião pode realmente ser uma coisa. Histórias sobre esse tipo de fenômenos já foram relatados neste podcast, inclusive em outros especiais de Halloween. Então, se quiserem ampliar um pouco mais nesse assunto, deixarei alguns episódios relacionados nas sugestões do Spotify. Não se esqueçam de conferir. E se você, ouvinte, já foi protagonista de alguma experiência como as relatadas esta noite, sinta-se livre de compartilhar a sua história, enviando para o e-mail contatopesadelosreais@gmail.com ou pelo direct no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais. Gostaria de agradecer imensamente aos apoiadores que me permitem manter este projeto em pé. Um grande abraço para José Ribeiro, Luiz Fernando Rangel, Daniel Polentini, Luiz Iboni, Taua Fonseca e Leandro Silva. Se você também quiser se tornar um apoiador, procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.